Oi, Paula. Oi para você que esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Mariana Gomes e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o crescimento populacional. Bom, o que é o crescimento populacional, né? É o aumento do número de pessoas no mundo. A forma de medir esse aumento é pelo número de nascimentos, mortes, imigrantes, que é quem chega, e emigrantes, que é quem sai. O primeiro cálculo, que é chamado de crescimento vegetativo ou natural, é o número de nascimentos menos o número de mortes. E o segundo, que é chamado de saldo migratório, é o número de imigrantes menos o número de emigrantes. No final de tudo, vai somar o crescimento vegetativo mais o saldo migratório, e esse resultado é chamado de crescimento total da população. Outros fatores que também impactam nesse crescimento populacional é a qualidade de vida. Então, se uma população tem uma saúde de qualidade, uma educação boa, tem empregos, ela vai viver mais tempo, né? A expectativa de vida dessa população vai aumentar e isso contribui para o crescimento populacional. Eu também acredito que quando tem uma qualidade de vida boa, influencia a decisão de uma família se vai querer ter mais filhos ou não. Mesmo que a pirâmide etária, né, não esteja, por exemplo, do Brasil, não esteja mais naquele triângulo certinho, onde a base é maior de crianças e de idosos menorzinho, mesmo que não esteja assim, mesmo que o número de nascimentos de crianças esteja menor atualmente, né, e a tendência também é continuar assim, eu acredito que quando uma família tem essa qualidade de vida maior, ela pode sim querer ter mais filhos do que teria se tivesse numa condição ruim. Então é isso, continue assistindo o vídeo para mais explicações aí do pessoal do grupo e até mais. Obrigada! Olá, meu nome é Maria Clara e eu estou no segundo período de Ciências Sociais. Hoje eu vou falar um pouco sobre transições demográficas. Atualmente existem 4 transições e hoje eu vou falar sobre as 2 primeiras. A maioria dos países desenvolvidos já passaram por essas transições e os outros países, assim como o Brasil, ainda estão passando. Lá no século XVIII, todos os países ainda estavam na primeira transição demográfica. E hoje eu vou focar um pouco mais na Europa, pois havia muita falta de saneamento, de higiene, a medicina e a alimentação eram muito ruins. Então, muitas pessoas morriam pela falta de qualidade de vida, mas também muitas pessoas nasciam. As mulheres tinham em torno de 4 a 6 filhos, porém apenas 2 desses filhos chegavam em sua fase adulta. Então, como muitas pessoas nasciam, mas também muitas pessoas morriam, a população quase não crescia. Essa é a pirâmide etária da primeira transição, em que a base é bem larga, pois nasciam muitas crianças, e depois ela afunila, porque essas crianças não conseguiam chegar em sua fase adulta, e também haviam poucos idosos, porque a qualidade de vida era muito ruim. Então, depois disso, veio a Revolução Industrial, que marcou a melhora, né, dessa qualidade de vida. Então, houve o crescimento da ciência, houve o crescimento da medicina, a melhoria dos meios de transporte, de comunicação. E aí começou a segunda transição, em que as mulheres continuaram tendo a mesma quantidade de filhos, porém esses filhos chegavam em sua fase adulta. Então, a pirâmide demográfica, ela mantém a mesma base da primeira transição, porém agora essas crianças chegam em sua fase adulta e agora há um número considerável de idosos, que não havia na primeira transição. Então foi isso. As outras 2 transições que vai falar é a Juju. Obrigada. Oi, meu nome é Júlia Cosme, eu sou estudante do segundo período de Ciências Sociais e eu tô aqui para explicar um pouco melhor sobre como foram a terceira e a quarta fase de transição demográfica. Falando um pouquinho melhor sobre a terceira fase de transição, ela ocorreu depois que a expectativa de vida aumentou, ou seja, menos bebês estavam nascendo e o crescimento populacional deu uma desacelerada. Com isso, a pirâmide etária, que está aqui do lado,
ela parou de ter um formato tão perfeitinho de pirâmide e começou a ter a base um pouco mais alargada. Com isso, como menos pessoas morrendo e menos pessoas nascendo, houve um equilíbrio das taxas tanto de fecundidade quanto de mortalidade. Bom, depois da terceira fase, o Reino Unido e vários outros países atingiram a quarta fase de transição demográfica. Ela basicamente consiste em pessoas que nasceram na década de 70 e 80 começaram a ter filhos, porém uma quantidade muito menor do que os seus pais tiveram. Por exemplo, a média de filhos de um casal de pessoas que nasceram na década de 70 ou 80 é de 2,5, enquanto a média de filhos para pessoas que nasceram antes disso era de 5 filhos. Bom, bem parecido com a terceira fase, a ideia de enquanto a população envelhece e a taxa de fecundidade diminui, o crescimento populacional vai desacelerar. Mas é sempre bom lembrar que para chegar na fase em que estamos, que é a quarta fase, alguns países demoraram em média 80 anos e outros mais ou menos 34 anos, como foi o caso da África do Sul. E isso acontece devido ao grande suporte que esses países têm em desenvolvimento e nem sempre eles precisam começar da fase zero de transição demográfica também. Por exemplo, um fato curioso é que a ONU falou que nunca haverá mais de 12 bilhões de pessoas no mundo. Então, em algum momento, o crescimento populacional ele vai parar. Oi, meu nome é Gabriel Saturnino, sou estudante de Ciências Sociais do segundo período e eu tô aqui para poder falar um pouco mais sobre a explosão demográfica. Explosão demográfica refere-se ao aumento elevado e repentino da população de seres humanos e esse evento, esse fenômeno, ele pode ocorrer sob duas circunstâncias. A primeira delas é quando ocorre significativa melhora da qualidade de vida das pessoas com avanços tecnológicos. Um dos exemplos de explosão demográfica sob essas circunstâncias foi, estima-se, né, imagina-se que durante a Revolução Agrícola, com um aumento significativo de oferta de alimentos, em que as pessoas puderam comer melhor, se alimentar melhor, logo a taxa de natalidade cresce muito. E em outros momentos, quando ocorre uma situação de calamidade, tipo guerras, pandemias, e um dos exemplos de explosão demográfica sob essas circunstâncias foi a Segunda Guerra Mundial. Eu esqueci de falar, mas outra circunstância de explosão demográfica devido a avanços da tecnologia é a própria Revolução Industrial. Até porque depois da Revolução Industrial foi em que a gente percebe que houve um maior aumento significativo da população em toda a história dos seres humanos na Terra. A explosão demográfica no Brasil se deu em 1940 devido a melhorias da qualidade de vida e avanços da medicina. Bom, devido ao tema que o nosso grupo resolveu fazer o trabalho e a situação em que a nossa sociedade se encontra agora, com o Covid-19 e toda a situação do isolamento social em que a gente está, a gente decidiu pesquisar um pouco mais sobre como que anda os estudos demográficos relacionados ao Covid-19 e como estão as projeções, tipo assim, com relação ao número de mortes e como a situação inteira da pandemia ela pode afetar ou tem afetado as tendências demográficas, as transições demográficas pelos quais os países estão passando e entre outras coisas. Para poder fazer isso, a gente se baseou em dois artigos do José Eustáquio de Liz Alves. Ele é graduado pela UFMG em Ciências Sociais também, em 1980. Achei muito bacana isso. E, enfim, em um dos textos dele, inclusive vou deixar o texto dele disponível, e em um dos textos dele, ele comenta que existe um mito de que o envelhecimento populacional ele vai acabar, mas ele contesta isso falando que isso é uma opinião equivocada e que, apesar dos efeitos danosos do novo coronavírus, a tendência de aumento da proporção de idosos na população vai continuar e prosseguir em ritmo acelerado tanto no mundo quanto no Brasil. Isso porque o número de mortos em que a gente está até agora, ele não é significativo para poder afetar o crescimento populacional pelo menos da faixa etária dos idosos.
porque esse é o grupo etário que mais cresce desde 1950, aproximadamente 2,4% ao ano, e a tendência é que até 2100, 2050, não sei, vou verificar essa informação só um minuto. A tendência é que até 2100 haja 1/3 de idosos no mundo, 1/3 de pessoas entre 30 e 59 anos e 1/3 de pessoas entre 0 e 29 anos. Então, a tendência é só que ele cresça ainda mais e que, de forma nenhuma, o coronavírus ele vai afetar, isso considerando que a gente vai vencer a pandemia. O texto aponta também para o grande crescimento populacional de idosos no Brasil em 1950, o qual o número correspondia a 2,6 milhões de pessoas idosas, para 30 milhões de indivíduos em 2020, o que demonstra que a taxa de crescimento dos idosos ela cresce de 3,5% ao ano, o que evidencia que o crescimento populacional, o envelhecimento populacional, na verdade, no Brasil, ele é até maior do que a tendência, o envelhecimento populacional mundial. Lembrando que o texto ele foi escrito em maio, logo naquela época, ele até escreve aqui, na época o número de óbitos ele era de 5 mil, e hoje em dia a gente já passou, se eu não me engano, de 130 ou 140 mil óbitos. Mas ele comenta que todas as mortes pelo Covid-19, que estão na casa de 5 mil óbitos no território brasileiro, que mesmo que este número duplique, ainda assim a escala do envelhecimento populacional será muitas vezes superior ao volume das vítimas da pandemia. Como a gente sabe, o problema da subnotificação dos números de mortes por Covid-19 no Brasil é uma realidade e é necessário que a gente tenha um número concreto de óbitos para que a gente possa fazer inferências demográficas sobre como que essa pandemia pode ter afetado o envelhecimento populacional, como essa pandemia pode afetar a nossa transição demográfica entre outros problemas os quais nós vamos enfrentar. Enfim, é isso, Paulo. Muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelas aulas e esse é o encerramento do vídeo.